Olá, Corofãs, tudo bem com vocês? Eu sou a Paty e voltei com mais um vídeo de análise dos episódios semanais de Kuroshitsuji, o arco da Bruxa Esmeralda, ou Midori no Majoren para os japoneses. Mas antes de começar a falar desse capítulo, desse episódio, eu vou pedir para vocês se inscreverem, deixarem o seu like e depois que o vídeo acabar, dê uma olhadinha na sábado, seja membro, se torne um membro se você puder. E também, se for comprar qualquer coisa na Amazon, usa o nosso link de afiliado que tá aí na descrição, que você comprando qualquer coisa através do nosso link, você ajuda o canal. Esse daqui já é o 10º capítulo, estamos em contagem regressiva para o final e se chamou Esse Mordomo Fazendo a Limpeza. Ele terminou de adaptar o capítulo 101, que a gente teve o finalzinho com Dedrich aparecendo aqui, então a gente teve o finalzinho desse capítulo sendo adaptado. A gente teve a adaptação do capítulo 102, que é o capítulo da limpeza, né, no caso do Esse Mordomo Fazendo a Limpeza, que é o nome do capítulo, do episódio, e mais um tamboquinho do capítulo 103. Assim, foi um capítulo e mais uns pedacinhos para completar esse daqui. E mais uma vez, né, nós tivemos 5 minutos de recapitulação, porque eu fiquei prestando atenção. Foi um pouquinho mais de 5 minutos de recapitulação, porque recapitularam praticamente tudo, mais a abertura, né, de 1 minuto e 30 segundos, mais ou menos, e mais o fechamento de 1 minuto e 30 segundos. Façam as contas, deu 8 minutos só de recapitulação e nós tivemos, então, 15 minutos de episódio. Normalmente os episódios, eles são 24, 23 minutos, né? Então deu aproximadamente isso de episódio pra gente. Não sei se é porque é um episódio focado muito na ação frenética, então por eles terem poucos quadros para, tipo, eles têm os quadros para fazer adaptação, mas pouco diálogo, então eu acho que ficaria um episódio muito corrido, então eles pegaram e fizeram a recapitulação, ou então eles teriam que adaptar mais coisas do mangá, e aí a história ia acabar um pouco mais rápido. Não sei por que eles quiseram fazer 13 episódios, né, mas tudo bem, aí poderia fazer 12, né, não sei, mas aí eu sei que a gente teve 8 minutos de recapitulação, contando com abertura e fechamento, e os episódios. E o episódio, ele começa exatamente onde terminou o outro, né, que foi com o Dedrich salvando o Ciel, né, de tomar um tiro na cara do Wolfram. Ele começa a lutar, né, e o Ciel, você fala assim, né, você está um pouco diferente, né, do que eu estava acostumado, mas você continua o mesmo, né, e aí ele fala que tanto o pai quanto o filho sempre larga as bombas na mão dele, né, e aí os dois começam a brigar lá, ele super forte, ele fala assim, você e seu pai sempre foram ruins de briga, não sei porque vocês se metem em briga pros outros ter que resolver, basicamente isso, né. E aí ele fala assim, né, pro cara, né, da barbinha mal feita, né, ô barba mal feita, porque nisso a gente não comentou isso no episódio passado, mas o Bard, quando vê o Ciel sendo atacado, ele ouve o Ciel sendo atacado, os tiros e tudo mais, e eles não estão muito longe, ele só precisa atravessar um passo de floresta, assim, né, o negócio. Então ele vê onde o Bochan tá e ele sai correndo, disparado, assim, super preocupado, né, com o que estava acontecendo. Até porque o Wolfram estava perseguindo, né, o Bochan, achando que era a Sigrinde. E aí ele chama, ele fala assim, atira, né? E aí o Bard fica meio sem saber se ele tá falando comigo. E aí nesse meio tempo que ele ficou pensando, Dedrich deu um chute no Wolfram, atirou na mão dele, né, no braço dele, e pediu para que ele pegasse o Ciel e fosse embora, né? Porque tava vindo uma coisa muito pior do que só os soldados e o Wolfram, né? Porque quando ele foi investigar lá na biblioteca, ele já sabia da história desse negócio. Provavelmente ele sabe o que eles estão armando ali. Então ele falou, tá vindo uma coisa muito pior. Então pega ele e já foge. Só que nisso, não deu nem tempo dele terminar de falar, né? O Wolfram, depois que tomou um tiro, se escondeu. Não deu tempo nem dele terminar de falar, porque eles começam a sentir um tremor no chão. O Ciel falou, oxe, agora tem um terremoto aqui? Nunca ouvi falar de terremoto na Alemanha. Aí, do nada, uma bomba, tipo um treco que, assim, acaba com tudo, né? O Dedrich só tem o tempo de puxar ele pro chão, abaixar com ele, a bombinha chegou nele, assim, sabe? Explodiu tudo, nossa, fez um fogaréu, uma coisa muito louca. Aí quando ele se recompõe, né, porque todo mundo saiu voando pelos cantos, né, o Bard apavorado, patrãozinho, você tá bem, não sei o quê. Quando eles olham pro lado, eles olham assim, tipo, é um canhão que anda. E aí o Dedrich fala, não fica parado, meus filhos, porque isso daí não é só um canhão que anda, né, ele é um novo modelo de uma nova arma que foi desenvolvida pelos alemães, ele é um Panzer, né, e quem joga jogos de guerra, assim, jogos de tiro, tipo Sniper Elite, essas coisas, já sabe que é um Panzer, ele faz um estrago da desgraça. Mas ele falou,
eu sei que seu país também tava fazendo um negócio desse aí, né? Mas ele falou, não, eu tava fazendo, eu fiquei sabendo, mas ele não tá pronto. E aí, só que antes disso o Dedrite fala assim, a gente não tem como enfrentar um bagulho desse. A única opção que a gente tem é correr, então vamos fugir. E aí eles, perna pra que te quero. E aí eu sei que além do canhão tinha vários soldados que começaram a atirar. Enquanto o canhão se movimentava, o soldado estava atirando contra eles, né, logo atrás. E aí eles ficaram sem saída porque eles não podiam correr, porque senão ia tomar uma saraivada de tiros. Eles não podiam se esconder porque ia tomar uma bala de canhão na testa. E aí eles ficaram sem saber o que fazer. E aí eu sei que o Bard, ele começa a atirar contra esse Panzer, né, sobre esse tipo como se fosse um... Ai, como que chama? Um blindado. Eu não sei, eu esqueci o nome. Mas é aqueles carrinhos que roda e tem um canhão na frente. Tipo tanque de guerra. Mas eles devem ter um nome, mas a gente conhece como tanque, né? Só que esse é um Panzer que eles criaram terrestre, né? Que eles foram pra movimentar, movimentar os canhões do navio pra área terrestre. Então eles criaram esse veículo móvel pra poder fazer isso. Eles já aproveitaram e criaram esse canhão gigante, né? Andante. Aí o Bard, ele percebe que não faz nenhum arranhão. Fala, atirei, e não arranhei embora. Tipo, não fez nem cócega nesse negócio. O que a gente faz? E aí o Dedrite aproveita e fala assim, meu filho, você queria fugir daqui, quando você se enfiou na floresta, você tinha um plano pra fugir da floresta? Ele, eu não tinha bem um plano, mas eu também não tava imaginando que eu ia ver um negócio desse na minha frente, né, tipo, trombar com um treco desse. Aí ele fala, tem uma ferrovia aqui que trazia os materiais pra construção da cidade lá da bruxa, né, Wolfsrush, não sei se falei certo, mas ele falou assim, provavelmente se aquela ferrovia estiver ainda funcionando, a gente consegue dar um jeito e fugir por ali. Aí eles começam a correr, só que aí o Ciel está descalço, né, porque a Zegland acho que não deu tempo de colocar o sapato, não sei o que aconteceu, eu sei que o Ciel estava descalço, não sei, pra ficar mais leve, não sei. Ele cai no chão, porque a meia tá toda rasgada, os pés tá todo destruído, né, ficar pisando, imagina você correndo no meio da floresta, né, descalço, só de meia, aquilo ali deve acabar com o seu pé, a gente não sabe no que tá pisando, correndo contra qualquer coisa, assim, correndo pela sua vida, né. Aí ele acaba caindo no chão. E nesse meio termo, as meninas aproveitam pra mirar exatamente nele e atiram uma bala de canhão. E aí o Dedrite, né, meu Deus, meu filho, tipo, aqui no mangá tá chamando ele de filho, tá? Pra vocês não falar que eu tô louca, tá? É porque é filho de consideração, né, tipo, criança, né, no caso. Só que a gente sabe, né, que Ciel não vai morrer. Porque a história continua. Quem aparece é o nosso querido mordomo, né? Que salva o Ciel de ser atingido pela bala de canhão. E aí o Sebastian fala, né, ele pede desculpas porque ele se atrasou. Ele fala, você ainda se disfarçou pra fazer todo esse negócio do plano e ainda não conseguiu fazer direito, você devia ter deixado eu fazer tudo. Ele, não. E você, por que você demorou, seu inútil? E aí ele cata o Ciel no colo, sai correndo com ele. Aí ele fala assim, né, o Wolfram até pensa, na hora que ele vê atirando, ele fala, ela nem se preocupou, né, porque ele tá vestido como a Ojo, né, e ela nem se preocupou em confirmar a identidade daquela pessoa, ela já foi atirando. Isso mostra que ela realmente queria matar a Zegland, pra ela tanto faz como tanto fez. E ele ficou putaço. E aí ele foi atrás delas. Aí o Ciel pergunta se ele pegou as amostras do gás, ele fala que tá tudo aqui. Aí ele fala assim, então vamos fazer o seguinte, você, Dedrite, você... Bard, vão para, vamos chamar o pessoal, né, acha essa ferrovia e mostra a localização pro Finian, né, pra eles irem direto pra lá, que eu e o Sebastian vamos dar um jeito nesse treco. E aí ele joga, né, a maleta pro Dedrite, assim, Dedrite, você fica com as amostras. Aí ele fala, meu Deus, você tá doido? Se eu deixar isso cair aqui no chão e quebrar tudo, a gente morre na hora, você é louco? Aí ele pega, né, as amostras e fala, ai, meu Deus, esse cara só arruma pra minha cabeça, né, tanto o pai quanto o filho, só arruma pra minha cabeça, sempre quer deixar as coisas pros outros, né? As coisas mais importantes, as coisas mais, assim, sabe, tipo, vitais. E aí eles vão, né? Aí ele fala, não, mas vocês vão ficar bem? E aí o Bard, não, fica tranquilo que o Sebastian e o Bochan, né, tipo, o Ciel, eles têm um plano, pode ficar tranquilo, que eles vão chegar. Aí os dois vão embora e o Sebastian fica pra poder derrotar o raio do canhão. E aí eu sei que ele luta com o canhão, dá pesada no canhão, ele fala, putz, mano, o bagulho é mais duro do que eu imaginei. Aí o Ciel falou, mas olha, se é duro assim, ele tem essa blindagem, tem que ter algum ponto fraco, ele tem que ter algum ponto que é leve, porque um negócio desse tamanho não ia se movimentar nessa velocidade se ele fosse extremamente pesado, se ele tivesse blindagem e tudo. Então a gente tem algum ponto fraco, a gente tem que encontrar qual que é o ponto fraco. Só que antes disso eu esqueci de falar, né, a parte mais crucial do negócio. Ele fala, me dê a ordem, aí ele fala, levanta o tapa-olho, destrua esse negócio. E aí, yes, my lord, agora é a obrigação dele destruir o Panzer, ele não pode sair dali até ele destruir.
que é uma ordem direta. E aí eu sei que nessa parte, na hora que ele tá tentando identificar onde que é o ponto fraco do canhão, eu achei muito interessante, porque eu até olhei aqui no mangá pra ver se tinha alguma coisa do gênero, e não tem. Eles fizeram um canhão tridimensional, né, com a estrutura tridimensional do canhão, ele tentando identificar, né, nas rodas, na corrente, na frente, atrás, do lado, em cima, né, tal, tentando identificar onde é que tava o ponto fraco, e isso não tem no mangá, e ficou muito interessante essa parte dele pegando um 360 no canhão, né, e tentando identificar qual que era o ponto fraco dele. Só que antes deles descobrirem o ponto fraco, eles começaram a ser alvejados de bala, porque o canhão, além de ter a parte da frente com o canhão gigante, eles têm metralhadoras em 360 graus, tipo 180 graus. Então, eles conseguem ter um alcance de balística de 360 graus. Aí eles começaram a virar o canhão e começaram a atirar contra o Ciel e contra o Sebastian. O Sebastian, ele falou assim, vamos dar um jeito primeiro nas moscas, né? E aí ele pegou e acabou primeiro com os caras que estavam seguindo o canhão e atirando com as armas. Ele pulou por cima deles, né? Desviou de todas as balas lá, estilo Matrix. Aí ele catou, pulou por cima dele e o Bochan jogou uma bomba de marmelada lá. Lógico que não é marmelada, né? Jogou uma bomba em cima deles e eles explodiram todos, né? Ficaram lá queimando, coitados, meu Deus do céu. Aí você fica pensando, mano, que maldade, que moleque do mal. Mas aí você pensa assim, mas ele tava correndo pela vida dele. Se ele não fizesse isso, os caras iam matar ele. Então, assim, tipo, é o mata ou morre. Não tem outra saída. Você fica pensando, será que eu no lugar dele teria coragem de jogar uma bomba nos caras? Aí você fala, mas se eu não jogasse, eles iam me matar? Aí eu sei que o Sebastian, ele começa a desviar também dessas balas, né? E aí eu sei que quando ele para, assim, ele para bem na frente, né? Quando elas se preparam, quando ele vê que o canhão ele está prestes a lançar a nova bala de canhão, porque demora um pouco, né? Ainda que seja um negócio potente, eles precisam ser, tipo, precisa recarregar, precisa preparar a pólvora, os bagulhos, ajustar o ângulo de tiro, né? Pra poder eles não se matar também, né? E aí o que acontece, né? Ele para bem na frente com o Ciel. Aí ele fala, pode vir, bala de canhão. E aí a outra fala, mano, esse cara é doido, é? Aí na hora que eles atiram, o Sebastião dá um chute no canhãozinho, né? No cano do canhão. Entorta ele pra cima e o bagulho vai pra cima, né? Como que uma pessoa fez isso? Não, esse cara, realmente, ele não é, ele é um monstro. E aí ele pula em cima do canhão, né, em cima do carrinho e abre, né, ele só, primeiro ele dá um murro e aí elas já ficam todas assustadas assim, né, lá dentro, né, aí ele abre e fala, realmente o Bochan estava certo, né, ele falou pra mim que a parte de cima seria a parte mais, que não teria tanta preocupação em ter blindagem, né? Porque o carro já é grande o suficiente, então ninguém ia pensar em mirar por cima, né? Chegar por cima. Eles iam mirar à frente, e enquanto ele mirasse na frente, eles iam se lascar. E aí ele fala, né, que foi bom ter conhecido elas, né? Que isso daqui era um presente do Bochan, tacou uma bomba lá dentro e explodiu todo mundo. Só isso. E ainda falou assim, agora o canhão virou um forninho. Todo mundo assando lá dentro. Gente, eu esqueço alguns detalhes importantes, mas eu dou uma olhadinha aqui no meu mangá, né? Porque como eu assisti ontem, e depois eu assisti várias coisas em cima, a pessoa, ela não tem memória, assim, o meu armazenamento memorístico aqui tá meio falho. Ele já tá cheio. Então eu preciso ficar conferindo. Mas assim, antes dele explodir elas atiram contra ele, tudo pra tentar se defender. E aí ele pega todas as balas, devolve pra elas, assim, ó, tipo, não adianta nada. E elas, né, Bakemono, você é um monstro, mano. Como assim? Com o que a gente tava lidando desde o começo, né? E aí elas explodem e viram pãozinhos assados. E aí eles vão embora, se encontrar com os demais, e nisso a gente tem a apresentação de mais 2 Shinigamis. A gente tem o Rudiger aparecendo, que é um Shinigami que usa tênis branco. Ele foi lá coletar a alma da Anne e... Ó, tá vendo como já tava encaminhando? Eles foram lá coletar a alma do povo que morreu e coletou da Anne. E aí ele fala, mano, os demônios eles têm só o rostinho bonitinho, mas podem fazer coisas horríveis, né? E aí ele vai atrás do outro Shinigami que tava em cima da árvore, lendo um livro, né? E ele fala, o que você tá fazendo aí em cima, Sasha? Mano, vai trabalhar, moleque? Aí ele fala, não, eu só me distraí com esses documentos ingleses que estão aqui na minha mão, né? Tem umas coisas muito legais, assim, ó. Parece que as coisas vão ficar interessantes. E aí o Rudiger, ele fala assim, eu nunca vi uma pessoa que gosta tanto de ser Shinigami que nem você. Ele falou, eu gosto mesmo, né?
Gosto bastante. Mas e quanto ao o demônio e seu contratante? Será que a gente não pode fazer? Será que a gente não vai fazer nada? Ele fala não, né? Que ele tá com Na realidade, quem fala isso é o Rudiger, né? E aí ele fala, não, ele tá com o contratante dele, então a gente não precisa ficar se interferindo. Só que tem um negócio aqui, né? A gente tá aqui com o negócio e aqui tá dizendo que o contratante é um menino, só não uma menina, né? Aí ele falou assim, como assim? Ele falou, então, aqui tá dizendo que é um menino, né? Mas aí, ali é uma menina. A gente não sabe, né, o que pode ter acontecido, porque o pessoal da família Phantom Hive é muito interessante e eles são todos, assim, tá dizendo aqui que ele é da linhagem dos Phantom Hives, que são aquelas pessoas que fazem as coisas sujas pra rainha, né, pra família real. Que eles são os cães de guarda da rainha, basicamente isso que ele quis dizer. E ele disse que a biografia dele é muito interessante. E aí o capítulo termina bem nessa parte. Eu falei que ia ser nesse capítulo, né, no capítulo anterior, né, nesse episódio. Só que ainda não foi nesse episódio, vai ser no episódio seguinte que a gente vai ter a certeza de que a família Phantom Hive, né, a gente vai ver uma árvore genealógica lá da família Phantom Hive. E aí a gente vai conseguir identificar quem que é o Bochan. Né? Quem que é o Ciel Phantom Hive de verdade, na realidade? Será uma menina, será um menino? Tô zoando com vocês. Mas assim, a gente vai ver a árvore genealógica e nessa parte foi uma parte crucial, porque a gente já tava assim recebendo dicas e dicas e dicas, só que a gente tava achando que era uma projeção, que era da cabeça dele, mas aí nessa parte não tem como a gente não identificar a mensagem, né, e a dica que está bem na nossa cara ali, né? E os Shinigamis já perceberam o que estava acontecendo. Eles foram lá para recolher as almas, esses 2 Shinigamis alemães. E agora a gente vai ver o desfecho dessa história, né? Porque aí a gente ainda tem a Sieglinde, que tá do outro lado. O Wolfram, que foi atrás do povo, porque eles atiraram contra ela. E sem nem perguntar, sem nem saber se era a Sieglinde ou não. Então pra eles era indiferente. Se fosse a bruxa tivesse morrido também, pra eles era indiferente. Então ele ficou muito chateado com isso, porque aparentemente ele não é só um mordomo, assim, tipo, ele gosta dela, né? Ele criou uma afeição pela bruxa, né? Pela menina. Então ele se preocupa com ela, de fato. A gente vai ver o desfecho, né? Acredito eu, porque a gente vai entrar no 11º episódio, vai ser no 13 episódios. Então, se a gente continuar, a gente vai ter mais um episódio de desfecho, assim, tipo, dessa parte da floresta. A gente vai ter um episódio mostrando o pós-floresta e mais um episódio que talvez seja um interlúdio que a gente teve, que tem, assim, sempre tem entre um arco e outro. A gente tem um episódio de descanso, né, um episódio de relaxamento entre um arco e outro. Então, provavelmente, o episódio que vem fecha a floresta, eles fugindo da floresta, indo embora. No outro episódio, a gente vai ver toda a comoção deles voltando pra Inglaterra e tal, levando a Sieglinde até a rainha. E o último episódio fica desse interlúdio, assim, tipo, entre a conexão de um arco com o outro. Acredito eu, né? Posso estar errada? Posso. Mas a gente vai ter que esperar pra ver. E aí, o que vocês acham? Teorizem comigo nos comentários, porque o vídeo já ficou gigantesco. No mais é isso. Não se esquece de se inscrever, de deixar seu like, de compartilhar esse vídeo com seus amigos e também de ativar o sininho de notificações. Segue a gente na aba de comunidade nas redes sociais e também no nosso canal de lives. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijos e tchau, tchau.